pessoal, tudo bem? Essa semana os servidores públicos da Prefeitura de Mauá foram pegos de surpresa. A operadora do convênio médico aí decidiu trocar de hospital e com isso, desmarcou aí as consultas, os exames, as cirurgias. E isso pegou todo mundo de calça curta, deixou todo mundo no escuro e tá todo mundo agora cobrando respostas. Por isso eu decidi fazer esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre o convênio médico, falar um pouquinho sobre o contrato da operadora com a Prefeitura de Mauá, falar um pouquinho das ações que vão acontecer daqui em diante, e eu espero contar com vocês até o final desse vídeo, tá bom? Vamos lá! No dia 26 de agosto, na última quarta-feira, a operadora do convênio médico informou ao sindicato dos servidores que haveria essa troca de hospitais, tanto na cidade de Mauá como na cidade de Santo André. E aí passamos a escutar relatos que foram se tornando cada vez mais comuns de consultas que foram desmarcadas, exames, cirurgias que já estavam com data definida. As pessoas agora estão com muitas dúvidas em relação ao acompanhamento médico, tratamentos que estão em andamento. E quando vem uma mudança muito grande como essa, as pessoas começam a questionar a qualidade do convênio, quando que vai trocar, A gente sempre tem aquele número de pessoas que estão contentes e aquele número de pessoas que estão descontentes, Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Aqui em Mauá, no que diz respeito ao convênio médico, os servidores eles arcam com 40% do valor e a prefeitura com 60%. Com isso, então, a prefeitura ainda é a contratante, ela que estabelece o contrato com a operadora, mas o sindicato dos servidores, como representante dos servidores, ele também cobra da prefeitura, tendo em vista aí que o valor sai também dos olerites, aí da folha de pagamento, dos contra-cheques, dos servidores. Então cabe sim ao sindicato estar cobrando e é isso que eu vejo que eles têm feito. O sindicato convidou aí a diretoria da empresa para uma reunião na próxima segunda-feira, e também convidou alguém da administração para que eles possam ali tirar as dúvidas, resolver essas questões de cancelamento de consultas, exames e cirurgias, e também para tentar estabelecer aí um cronograma de transição. Foi informado que haveria troca, mas não deram motivo, não informaram quando. A legislação diz que o comunicado tem que ser com 30 dias de antecedência, mas a empresa já cancelou tudo, já cancelou o atendimento, já cancelou as cirurgias. Então está tudo muito confuso. Então acredito que a partir de segunda-feira aí a gente vai ter respostas nos desdobramentos aí dessa troca de hospitais. Então vamos aproveitar para a gente lembrar um pouquinho e conhecer como funciona a questão aí do convênio médico para servidores e funcionários públicos da Prefeitura de Mauá. A gente não pode esquecer que credenciamentos e descredenciamentos ocorrem o tempo todo. Você pode até inclusive entrar no site da operadora para você verificar quais as clínicas foram descredenciadas e quais clínicas são credenciadas. Então esse processo ele é todo mês entram novas clínicas, novos hospitais, saem clínicas, saem hospitais. Então o convênio ele pode fazer isso, está garantido em lei, e a gente vai entender o que a lei diz sobre isso para a gente estar conhecendo aí os nossos direitos enquanto consumidor e enquanto servidor público. Vamos entender como funciona o convênio médico. É um benefício concedido cujo objetivo é promover o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida do servidor e de sua família. O servidor deve solicitar ao órgão de recursos humanos e o custeio cabe 60% à prefeitura e 40% aos servidores, como a gente já havia dito. E quem pode ser beneficiário do convênio médico dos servidores de Mauá? Então vamos lá. Os titulares são funcionários com vínculo empregatício. O que é isso? São servidores estatutários, efetivos estatutários, são servidores efetivos seletistas, contratados. Quem pode ser os dependentes? E aí, o que define quem é dependente? É o Código Civil Brasileiro. Então, o que está lá na seção que fala de família, quem está definido lá como dependente é o que a lei e o convênio adotam. Então, vamos lá. Quem são os dependentes?
o cônjuge, que pode ser a esposa ou o marido, o companheiro ou a companheira, no caso de união estável, os filhos solteiros até 21 anos, né, ou até 24 anos, se eles estiverem fazendo faculdade, né, estiver fazendo algum curso universitário, aí pode estender até 24 anos. Filhos inválidos de qualquer idade, mas aí você tem que apresentar o laudo médico. Uma coisa bacana que o nome tem é que além dos dependentes, você pode incluir agregados, né? A diferença é que no caso dos agregados, o valor é integralmente custeado pelo servidor público. A prefeitura não tem participação no custeio aí dos agregados. E aí quem que pode ser agregado? Pai, mãe, enteado, irmão, pensão judicial, né? Dependentes que venham a vir de pensão judicial e dependentes financeiros legais. Então esses são aí os beneficiários do convênio médico. É importante que vocês entendam quem pode ser beneficiário e quem não pode, porque algumas pessoas acham que porque mora com os pais deveriam ser dependentes, né? E não é exatamente assim, pelo menos não é o que está escrito aí nas regras, né, do benefício. Eu queria falar um pouco também sobre a base legal aí do convênio médico, né? Como vocês sabem, é um benefício de suma importância que o servidor público tem, né? O convênio ele representa um plano familiar de assistência médica, né? E ele está estabelecido de alguma forma no Estatuto dos Servidores, né? Através ali onde fala das consignações e também no regulamento, que é o decreto 6.465. Tá bom? Então essas duas legislações aí é o que dá o direito aí ao servidor público de ter um convênio médico. E como a gente viu agora há pouco, né, um benefício que visa a melhoria da qualidade de vida do servidor e dos seus familiares. Por que isso? Para que o servidor possa trabalhar com tranquilidade, atender a população, ter a sua saúde física, mental, psicológica, tudo ok para atender da melhor maneira possível a população de Mauá, tá certo? Então, além dessas legislações, existe o edital de regência. O que é isso? É o edital da licitação, que rege as regras do serviço prestado pela operadora aos servidores públicos e também à prefeitura. Nessa relação do edital, existe também uma relação contratual. Então, a empresa que venceu a licitação, ela assina um contrato com a prefeitura e, a partir daí, ela tem as suas obrigações e a prefeitura as obrigações dela. E aí, quando eu digo a prefeitura, está incluído também nós servidores, porque, lembrando, nós arcamos com 40% do valor. Então, cabe a nós e à prefeitura o pagamento, o custeio financeiro, e cabe à operadora oferecer os serviços de assistência à saúde. Então, vamos entender o edital de regência. Ele está estabelecido no pregão presencial número 168 de 2017. Lá diz o seguinte: o contrato a ser assinado pelas partes terá vigência de 12 meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo de 60 meses, na forma do artigo 57 da Lei Federal 8.666 de 1993. Essa Lei 8.666 é a Lei das Licitações, mas calma aí que daqui a pouco a gente vai ver ela, tá? É importante estabelecer o seguinte: aqui a gente tem que observar que o tempo de contrato ele é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 meses. Então, em tese, para haver uma troca do convênio, teria que haver aí, lógico, um rompimento das condições do contrato, um rompimento das condições do edital, para que a prefeitura pudesse cancelar o contrato, e assim estabelecer uma nova licitação. Mas a coisa não é tão simples assim, a gente vai ver daqui a pouco, porque nós vamos ainda ver a questão das penalidades do contrato, tá bom? Tá aí, ó, como eu disse para vocês, a Lei 8.666 é a lei das licitações. Ela determina as regras para um processo licitatório de qualquer serviço, de qualquer compra, de qualquer coisa que a prefeitura tenha que comprar, adquirir ou pagar, Então, no seu artigo 57, a lei estabelece o quê? Vamos ver. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita, e aí eu risquei porque isso na verdade significa vinculado, Então o pessoal gosta aí de usar umas palavras difíceis, Então ficará vinculado à vigência dos respectivos créditos orçamentários
exceto, veja bem, exceto quanto aos relativos. Aí está lá no inciso 2, a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que é o caso aí do nosso convênio médico, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. Então, o que a gente vê aqui? Que o edital de regência está de acordo no que diz respeito às regras de licitação, ele está em respeito aí à lei federal, tá certo? E a gente viu aí, no caso, numa licitação, o que a prefeitura, né, ou as prefeituras, porque isso é uma regra geral, né, as prefeituras têm que encontrar na licitação aquela proposta que apresenta as condições mais vantajosas, né, para o serviço que a prefeitura está tentando contratar. No caso aí é a assistência médica. Então, no processo de licitação participaram várias empresas. Aquela que apresentou a melhor proposta vence a licitação. E aí não é um processo em que a prefeitura pode escolher a seu bel prazer, não é isso. Apenas a prefeitura pode escolher apenas quem se inscreveu no processo de licitação. Para você entender, é mais ou menos como um concurso público, né? Você se inscreve no concurso público, faz a prova, se classifica, então aí tem no final lá uma classificação final, e quando a prefeitura precisa contratar uma pessoa, ela tem que recorrer a essa lista, a lista classificatória. Então a prefeitura ela não pode contratar quem ela quiser, tem que respeitar a ordem de classificação do concurso. Num processo de licitação é muito parecido, né? As empresas se inscrevem, apresentam suas propostas, aquela que tiver as melhores condições vence a licitação, tá certo? E aí o contrato ele deve ser no máximo de 60 meses, mas ele pode ser dividido em períodos de 12 meses. Então tá aí, pessoal, vamos entender aí o tempo de contrato, né, que a operadora tem com a Prefeitura de Mauá. Como a gente viu agora, a lei das licitações ela estabelece que o tempo máximo de contrato deve ser de 60 meses, mas ele pode ser dividido em períodos de 12. E no caso do convênio médico aqui dos servidores da Prefeitura de Mauá, foi exatamente isso que aconteceu. Então a Prefeitura fez o contrato com a empresa que venceu a licitação e estabeleceu um período inicial de 12 meses. O contrato foi assinado no dia 17 de janeiro de 2018, né, e o primeiro período concluiu no dia 15 de janeiro de 2019. O segundo período, do dia 16 de janeiro de 2019 a 15 de janeiro de 2020. Atualmente, nós estamos no terceiro período do contrato. Ele teve início no dia 16 de janeiro de 2020 a 15 de janeiro de 2021. Se a empresa continuar obedecendo aos critérios do contrato, ela pode ser renovada ainda por mais 2 períodos, que seriam do dia 16 de janeiro de 2021 a 15 de janeiro de 2022 e do dia 16 de janeiro de 2022 até o dia 15 de janeiro de 2023. A partir do dia 15 de janeiro de 2023, a prefeitura tem que fazer obrigatoriamente uma nova licitação, porque como nós vimos na lei de licitações, o período máximo é de 60 meses. E eu queria mostrar para vocês também aqui o que diz a legislação sobre a troca de hospitais, mas também a troca de qualquer clínica conveniada, credenciada ou própria. Será que o convênio ele pode trocar um hospital? Ele pode trocar uma clínica? Será que ele pode? Será que o contrato autoriza? Será que a legislação permite? Então eu resolvi trazer para vocês aqui um pouquinho do que diz tanto a legislação quanto o contrato que a empresa assinou com a prefeitura. Vamos acompanhar aí. Sobre a troca de hospitais, o que diz a legislação? A legislação, para vocês saberem, é a Lei 9.656 de 1998. No seu artigo 17, a lei diz que a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que trata o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos,
permitindo-se sua substituição desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. Agora vamos ver aí o que diz o contrato que a empresa tem com a Prefeitura de Mauá. A empresa vencedora poderá proceder à exclusão desde que substituídos os serviços equivalentes de um ou mais serviços credenciados constantes do mencionado indicador médico, sendo que os novos credenciados deverão ter qualificações técnicas de qualidade igual ou superior aos excluídos ou substituídos. Então a gente vê aqui que a operadora ela pode sim trocar hospitais, não tem problema nenhum, desde que os serviços que eram prestados no antigo hospital continuem sendo prestados no novo hospital numa qualidade igual ou superior. Então, desde que esses serviços sejam mantidos, a empresa pode sim fazer a troca, tá certo? Vamos falar um pouquinho também das penalidades que o contrato estabelece em caso de não cumprimento aí das obrigações, tá bom? Vamos lá. Penalidades pela injustificada inexecução parcial ou total do objeto deste contrato serão aplicadas à contratada, conforme o caso, as seguintes sanções sem prejuízo da rescisão contratual. Então, gente, quando a empresa ela não cumpre com as suas obrigações contratuais, ela primeiro recebe uma advertência, né? Depois de advertida, se ela não procedeu à correção daquele determinado serviço ou de algo que ela esteja descumprindo, ela pode ser multada. E o contrato estabelece vários tipos de multa. Uma delas é essa aqui. Multa no valor equivalente a 10% do valor total do contrato, se o serviço for de má qualidade ou em desacordo com as especificações propostas e aceitas pelo contratante. Então, pessoal, funciona assim. Você foi no novo hospital e não foi atendido, comunica a contratante, no caso a Prefeitura de Mauá. Você pode também acionar outros instrumentos de reclamação e de denúncia. E a gente vai falar deles em seguida, tá bom? Mas teve problema, você deve comunicar o fato, né, para que isso possa se tornar, de repente, uma advertência. E se a operadora não corrigir aquilo que ela está descumprindo, ela pode ser multada do valor total do mês, né, do que ela recebe naquele mês. E não havendo correção, pode haver até uma rescisão contratual. Então vocês percebam a importância de se registrar quando você não é bem atendido. Existe uma multa por má qualidade. Se você não registra a reclamação, essa má qualidade não pode ser comprovada num eventual processo judicial ou até mesmo num processo administrativo, tá certo? Então, quando você não é bem atendido em algum serviço prestado pela operadora de assistência médica, você deve procurar os seguintes canais de reclamação: a Secretaria de Administração e também o RH. Afinal, o RH ele é parte da Secretaria de Administração. Você pode procurar o sindicato, você pode procurar a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, você pode procurar a ouvidoria da operadora e você pode procurar o PROCON. O ideal é que vocês procurem todos esses canais. Quanto mais registros a gente tiver de um serviço que está sendo prestado com má qualidade, melhor a gente vai ter uma resposta tanto da contratante, que é a Prefeitura de Mauá, quanto do sindicato, que representa os interesses dos servidores nessa questão. E aí a gente consegue um convênio médico com um serviço de maior qualidade, né? Mas se a gente não apresenta a denúncia, se a gente não registra quando a gente é mal atendido, o que acontece, né? Nada, né? Não adianta a gente reclamar no Facebook, não adianta a gente reclamar nos grupos de WhatsApp, não adianta a gente reclamar em casa. Se você não fizer o devido registro nesses canais, a gente não consegue comprovar que há uma má qualidade do serviço e assim a prefeitura não tem como cobrar da operadora uma melhoria, né? Então, daqui para frente, se você teve a sua
Se você teve a sua consulta desmarcada e não foi agendada, registre uma reclamação. Se a sua clínica que você está fazendo tratamento médico foi descredenciada e a operadora não te indicou uma nova clínica, registra a reclamação. Se aconteceu qualquer coisa que o serviço, você entendeu que o serviço não foi prestado adequadamente, abre uma reclamação. Procura lá o RH, Secretaria de Administração, Sindicato, a ANS, a Ouvidoria, né, o PROCON também, tá bom? Então, pessoal, eu queria dizer o seguinte, que a operadora nem sempre é aquela que nós gostaríamos que fosse, né? Afinal, ela é escolhida através de um processo de licitação, né? Então, uma escolha nesse formato, ela sempre é limitada, né? Mas o nosso convênio, ele ainda é um plano familiar e não individual, né? E a gente tem que lutar para preservar isso, seja hoje, seja nas próximas licitações, tá certo? Então, muito obrigado aí por vocês acompanharem esse vídeo. Dá uma curtida aí, tá? No joinha, clica no joinha, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para toda vez que eu postar um novo vídeo você ser avisado já no primeiro momento. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí, até o próximo vídeo.